Salmo 22. Tema: uma oração que nos leva de um grande sofrimento a uma grande alegria. Apesar da rejeição aparente dos amigos e de Deus, Davi acreditou que o Senhor o livraria do desespero. Ele esperou ansiosamente pelo dia em que Deus governará toda a terra. Autor: Davi. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, eu não recebo alívio. Tu, porém, és o Santo, és Rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem motivo de zombaria, e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como o leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia. Na presença dos que temem cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Davi deu uma incrível e precisa descrição do sofrimento que o Messias suportaria centenas de anos mais tarde. O salmista, obviamente, passava por uma grande provação, mas por meio do seu sofrimento, ele, como Messias por vir,
alcançou a vitória. Jesus citou as palavras nesse versículo quando estava na cruz, carregando nosso fardo de pecado, em Mateus 27:46. Não era um brado de dúvida, mas um apelo urgente a Deus. Não sabemos o momento exato em que Davi compôs o Salmo 22, mas a citação dele por Jesus na cruz nos ajuda a entender o seu significado como parte da mensagem eterna do Evangelho de Cristo. O Salmo reflete os pensamentos de Davi quando perseguido, seja por Saul, por Absalão ou por outros inimigos, mas ganha uma força maior quando vinculado ao sofrimento de Jesus. A angústia do sofredor é severa, mas temporária, porque ele olha para frente com confiança em Deus, sabendo da sua aceitação e da certeza do seu lugar na presença de Deus. A compreensão do valor profético desse salmo enriquece nosso estudo dele. De modo geral, o salmo se divide em duas partes principais. Os primeiros 21 versos apresentam o apelo do sofredor a Deus, o único capaz de livrá-lo. Os últimos 10 versos destacam os resultados do livramento dele em oferecer a mensagem salvadora às nações. Alguns versos merecem destaque. Mesmo usando a linguagem que reflete a sua agonia, o sofredor não questiona a posição nem o poder de Deus. No verso 3, quando ele diz: Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca devemos levantar acusações contra Deus ou questionar a sua soberania. No verso 6 diz: Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Quando as pessoas nos desdenham e nos desprezam, elas nos tratam como se fôssemos menos do que seres humanos. Após tanta degradação, nós, como Davi, podemos começar a sentir-nos como vermes. Quando experimentamos a dor da rejeição, devemos concentrar-nos na esperança e na vitória que Deus nos promete. Nos versículos de 9 a 11, onde diz: Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. O amoroso relacionamento de Deus conosco não começa no dia em que nascemos e nem termina no dia em que morremos. Começa antes de nascermos e prossegue pela interminável eternidade. Nossa única ajuda segura vem de um Deus cuja preocupação para conosco ultrapassa a nossa existência terrena. Como alguém pode rejeitar tal amor? No versículo 12 diz assim: Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. A terra de Bazã, que quer dizer fértil, frutífera, localizada a leste do Mar da Galileia, era conhecida por seu gado forte e bem alimentado. Por causa de seus campos de cereais, era frequentemente chamada de cesto de pão da Palestina. No versículo 22, onde diz: Proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia, te louvarei. Davi louvaria a Deus no meio do povo, porque sua libertação, em particular, merecia um testemunho público. Deus pode libertar-nos maravilhosamente nos momentos de nossos sofrimentos particulares. Porém, devemos estar preparados para oferecer um louvor público por seu cuidado. No versículos 30 a 31 diz: A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. As gerações futuras dependem de nossa fidelidade hoje. Se ensinarmos nossos filhos a respeito do Senhor,
eles também ensinarão os seus, e assim por diante. Se falharmos em falar com nossos filhos sobre o Senhor, poderemos interromper o elo de influência de Deus em relação às gerações futuras. Devemos ver nossos filhos e todas as pessoas jovens que encontramos como futuros líderes de Deus. Se formos fiéis às oportunidades hoje, estaremos afetando beneficamente o futuro. Se quisermos que nossos filhos sirvam ao Senhor, eles devem ouvir de nós a respeito dele. Não é suficiente contar com a igreja ou com aqueles que possuem mais conhecimento para fornecer toda a sua educação cristã. Devemos reforçar as lições da Bíblia em nosso próprio lar. Deus te abençoe.